Boa noite, Flávio Caetano. Eu quero recebê-los todos com muita alegria. O nosso tema são os 5 anos de lei de mediação, se há avanços, se há desafios. Então, boa noite, Flávio. Quero te dar a palavra para boa noite antes de te apresentar. Tá ótimo. Bom, boa noite, Tânia. Boa noite a todas e todos que estão conosco. Eu queria dizer mais uma vez que para mim é uma grande honra estar com você, porque você é minha professora, né, Tânia? A gente vai falar um pouco durante a noite de hoje das vezes que a gente estivemos juntos, né, na luta pela mediação no Brasil. E você é minha professora mesmo, porque eu fiz o curso no Mediar e fui seu aluno, então o que eu sei de mediação eu devo a você. E segundo, dar os parabéns ao Mediar, que sempre que a gente pensa em alguma coisa, o Mediar já fez ou está fazendo. Então, parabéns, só uma cabeça como a sua para juntar tanta gente e fazer tanta coisa legal em prol da mediação do Brasil. E também, Tânia, já que estamos começando, eu queria agradecer a Mariana, que é infalível e está sempre com a gente. A Mariana nos dá o suporte técnico e ela chega sempre com muito carinho para nos ajudar a lidarmos com todos os botões nessa hora de tensão. Eu estou recebendo o Flávio Caetano. Flávio é advogado, ele é docente da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, na matéria Democracia e Direitos Humanos. Nós nos conhecemos, Flávio e eu, nos anos que precederam o advento dos marcos legais. E o nosso interesse pela mediação permaneceu, então a nossa convivência também se mantém até hoje. Esse título, Flávio, foi dado por você. Ele é encantador, primeiro porque o número é um número importante, né? 5 anos. E pensar avanços e desafios de 5 anos de mediação é um tema que interessa a todos nós, principalmente com as reflexões vindas de você. Então, nós temos para todos 2 pautas que foram construídas junto com o Flávio. A primeira, a gente vai falar da origem, um pouco da origem desse projeto, e depois nós vamos falar dos cenários aonde a mediação vem acontecendo, o judicial, o extrajudicial e o poder público. Então, vamos começar com a origem, Flávio. O que pensaram os brasileiros que trabalharam para viabilizar uma lei de mediação no Brasil? Os brasileiros do Ministério da Justiça e os brasileiros do Senado. O que pensaram? Bom, Tânia, essa é uma história muito interessante, porque acho que a gente já começa a fazer um pouco de mediação aí, né? As coisas têm sempre o seu momento. É o que a gente percebe também na mediação, né? Tem momentos em que não era para fazer mediação e tem momentos que só podia ser mediação. E aqui acho que foi mais ou menos isso. Essa história é a seguinte. Existia projeto, eu acho que você acompanhou isso, no Congresso desde 1998. Era um projeto da então deputada Zuleide Cobra para se estabelecer a mediação no Brasil. Não era um projeto muito simples, mas desde 98 algo tramitava no Congresso Nacional. A história que eu posso contar por ter vivido e ter vivenciado, e foi quando nós nos conhecemos, né? Eu tenho realmente conhecimento para dizer, dentro do Ministério da Justiça, porque eu fui secretário da Reforma do Judiciário nos anos de 2012 a 2015. Era uma secretaria que, infelizmente, não existe mais, mas ela existia, ficava dentro do Ministério da Justiça e tinha por atribuição fazer articulação com os atores do sistema de justiça, né? Com a magistratura, com o Ministério Público, Defensoria, Advocacia, com as faculdades de Direito e por aí vai. Bom, quando eu assumo a secretaria, o ministro era o ministro Cardoso e a presidenta Dilma. E o ministro Cardoso me pede, faça um diagnóstico e vê o que a gente, Ministério da Justiça, pode fazer, porque nós não somos justiça, né? Nós não somos do sistema, nós estamos fora do sistema. Ok. E aí, fazendo o diagnóstico, nós percebemos o seguinte, olha, é o momento, parece ser o momento, de nós levarmos adiante o marco legal da mediação, por algumas razões. Em primeiro lugar,
Porque a mediação, que é algo já feito no Brasil, ela é feita com base em experiências práticas e hoje, naquele momento, a gente estava em 2013, com algo muito frágil, que é uma resolução do CNJ. E como resolução do CNJ, ela atinge apenas a justiça e mais. É uma resolução, né? E aqui, para quem é do mundo do direito, sabe que resolução pode se mudar a qualquer momento. Muda a gestão, a resolução pode ser revogada. Então, era muito frágil, né, o que nós tínhamos de marco legal da mediação. Segundo, o Brasil vinha de sucessos em outros métodos alternativos ou apropriados, o nome queira se dar. A conciliação no Brasil era um sucesso. E exatamente pelo seu sucesso, virou até um problema, né? Porque aí como dá vazão a tanta gente que procurou a conciliação. E nós tínhamos um outro método que é alternativo, mas que não é de autocomposição, mas que é a arbitragem, que também era um sucesso. E perceba, públicos diferentes. Enquanto a conciliação é de anos 80, anos 90, né, e finalzinho de 90, quando ela se torna mais forte, a arbitragem era final de 90 e começo de 2000. Então, nós chegamos em 2013 com 2 movimentos de sucesso no Brasil. Terceiro, a mediação era feita no mundo, né, Tânia? Estados Unidos com mais de 40 anos de história, Europa com mais de 30. E nós fomos conhecer a experiência argentina. Nós fomos à Argentina para conhecer o que estava sendo feito lá. Eu fui. Né? E além da Argentina, nós tivemos boas conversas com Uruguai, Equador, Bolívia, Peru, e percebimos o seguinte, Chile, e percebemos o seguinte, o Brasil está atrasado. Não é possível que o Brasil, com uma liderança, né, do Mercosul e da América do Sul, não tenha mediação. E aí percebemos, né, que havia contexto para isso, era um tema que as pessoas queriam discutir, já era momento para se discutir, né? O legislativo estava maduro para discutir, e não percamos também de vista que também se discutiu o novo Código de Processo Civil, né? Então, um código liderado pelo ministro Fux, um código moderno, um código que também tinha esse espírito, tanto que no código está entre os princípios a solução consensual dos conflitos, né? Então, eu acho que é uma conjugação de fatores que foram muito favoráveis. Então, na época, eu cheguei ao ministro e falei, olha, ministro, essa é a situação, eu quero formar uma comissão de especialistas, e não de juristas, de especialistas. Daí que a Tânia veio, né, Tânia? Porque para mediação não é a turma só do direito que a gente quer ouvir, e a partir daí levar um projeto para o Congresso. Ele falou, perfeito, pode colocar os nomes, eu nomeio e toca o barco. E aí, ao mesmo tempo, Tânia, aí você vê como as coisas estavam, né? A gente nem sabia disso. Ao mesmo tempo, o Senado formava uma comissão, e a diferença é de um mês, viu? Um mês entre o Senado e nós. O Senado monta uma comissão presidida pelo ministro do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, e essa comissão tinha por objetivo arbitragem e mediação, mas a mediação extrajudicial e uma mediação com viés mais empresarial, porque queria pegar carona na mudança da lei da arbitragem, né? E aí, quando surge a comissão do Senado, a nossa surge um mês depois. E aí, me parece que esse foi o primeiro embate que nós tivemos. A Tânia, eu e a Tânia nos conhecemos nesse momento, porque das pessoas que compuseram a nossa comissão, a Tânia foi chamada, e eu agradeço sempre ela ter aceito o nosso convite e ter feito parte da comissão, porque a participação dela em muitos momentos foi decisiva, né, Tânia? E aí, nesse momento, a gente faz uma primeira conversa nossa com o ministro Salomão, que presidia do Senado, para chegarmos a um acordo entre nós. Ministro Salomão, olha, a nossa ideia é fazer uma lei que seja ampla, uma lei que fale de mediação judicial, extrajudicial, e há uma preocupação nossa muito grande de trazer o poder público à mediação. E ele disse, olha, fique tranquilo, porque eu vou mais na arbitragem, mas a parte da mediação, que vai ser extrajudicial, eu vou repetir aquilo que vocês fizerem na sua comissão. Então, não vai ter conflito entre nós. Então, esse acordo foi um acordo possível.
A ideia era nós apresentarmos um projeto único na parte da mediação. Isto não foi possível, porque ele teve que apresentar pela comissão dele como resultado final 2 projetos, e nós tínhamos que apresentar o nosso projeto. Mas isso foi só uma questão de formalidade, porque nós combinamos que, embora apresentássemos cada um o seu projeto, isso foi apresentado com uma semana de diferença, o resultado, né? Eles iriam tramitar juntos e ia ser uma coisa só. E foi o que aconteceu. Então, isso não teve algum problema. Nós tivemos algum problema, sim, era na tramitação com o CPC. Por quê, Tânia, e por que todos que nos ouvem? Porque, num primeiro momento, aqueles que estavam à frente do CPC, e processualistas, sobretudo, achavam que tudo isso deveria estar dentro do processo e que não precisaria ter uma lei específica de mediação. O que nós tivemos, mas foi muito difícil, mas muito difícil mesmo, chegarmos a um consenso de mostrar que as coisas são distintas, que há sim conjunção entre elas, mas parte delas, e a nossa lei era uma lei que se pretendia muito maior que mediação judicial. E nós não queríamos, como não queremos até hoje, que a mediação seja capturada pelo Poder Judiciário. A mediação é uma ferramenta que também é usada pelo Judiciário, mas ela não é do Judiciário. Então, foi uma costura mais difícil, tanto que, se a gente for ler, nós vamos perceber que há alguns pequenos conflitos entre a lei e o CPC, embora, no final, nós tenhamos ajustado tudo, mas alguma coisinha ainda ficou conflituosa. Então, essa é a história, né, Tânia? Aí eu queria dizer o seguinte, você e tantos outros acompanharam de perto, nós tivemos alguns pontos polêmicos na lei. E acho que isso poderia falar agora, acho que faz parte do histórico, né? Sim, por favor. Faz parte do histórico. Isso. Primeiro, o que é mediação? Nós nos preocupamos em conceituar mediação para diferenciar mediação de conciliação. Porque é muito comum as pessoas tratarem como uma coisa só, nós sabemos que elas são diferentes, então nós tínhamos que tratar a mediação com um rigor acadêmico que era fundamental nesse momento. Foi algo difícil na comissão, porque havia consenso. Mediação sobre direitos disponíveis, ninguém brigava. Agora, quando chegava nos indisponíveis, não vou dizer os nomes, mas a Tânia lembra, teve gente que levantou e foi embora da sala. E aí nós ficamos muito preocupados, porque se nós abríssemos mão da mediação para direitos indisponíveis, mas transigíveis, nós tínhamos a ideia que a parte muito daquilo de família ia desaparecer da mediação. E a mediação até então feita, ela era muito forte na área de família. Nós não poderíamos começar uma lei com um tremendo tiro no pé, né? Seria um absurdo, uma lei para piorar a situação que existia. A lei só pode servir para melhorar, não para piorar. Então, esse foi o primeiro embate que nós tivemos. Ainda bem que nós conseguimos superar esse embate para o lado bom, né? Que acho que foi o lado que nós conseguimos, que mediação fosse aquele terceiro imparcial, o terceiro imparcial que colabora com o diálogo e que incentiva uma solução consensual para conflitos que envolvam direitos disponíveis ou indisponíveis, mais transigíveis, e aqueles que são disponíveis sempre com o Ministério Público e Judiciário. Segundo, nós buscamos diferenciar a mediação judicial da extrajudicial, porque nos pareceu que isso era fundamental também. Tivemos um questionamento, e foi um embate muito duro, que qual que era a nossa vontade, e acho que é a vontade de todo mundo que trabalha com mediação, né? Que a mediação seja pré-judicial, obrigatória. Esse é o nosso sonho, é o que a gente queria. Ou seja, toda e qualquer disputa de algo que seja passível de mediação e que for ao judiciário, só poderia ir ao judiciário se houvesse mediação antes. Ou como se fosse, né, um funil. Passou pela mediação, não deu certo, aí sim vai para a justiça. Bom, qual que era o nosso problema? Se nós fizéssemos isso, nós tínhamos um sério risco, mas seríssimo risco, de tomarmos uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma DPF, e essa lei
ser tisnada de inconstitucional. Ou seja, a cultura que nós queríamos trazer para o Brasil, né, em forma legal, ela seria de cara com a possibilidade de ser inconstitucional, e nós perdemos todo esse tempo de construção. E tínhamos um precedente, né, Tânia? Com a arbitragem aconteceu isso. A lei de 96 demorou 5 anos no Supremo, uma ação, para que o Supremo desse validade à lei. Então, propositadamente, nós não quisemos correr esse risco. Nós achávamos que era o momento de trazer a cultura, que havia um contexto favorável para se trazer a cultura da mediação, que nós deveríamos trazer a cultura e, no segundo momento, avançarmos para a questão da pré-judicialidade, que talvez esteja o momento de discutir. Tá? Depois, nós fizemos a diferença, primeiro, a discussão, quem é que pode ser o mediador judicial e quem que é o mediador extrajudicial. Aqui um embate muito grande também, porque muitos colegas entendiam que mediador judicial só poderia ser alguém do direito. Era como se, entre aspas, né, fizéssemos uma reserva de mercado para advogados ou para bacharéis em direito. E aí nós usamos muito a Tânia estando na mesa e não sendo do direito, né, Tânia? Todo momento a gente falava, olha, está aqui o exemplo de alguém que é mediador e está mostrando aqui, nas discussões, como é uma mediação de altíssima qualidade e não tem formação em direito. E aí todos aqueles que queriam tirar o mediador, que queriam só colocar mediador que fosse do direito, ficava sem ter o que dizer, né? Porque via a Tânia atuando e falou, bom, agora acabou, não tem o que falar. E aí conseguimos que fosse, acho que você se lembra bem disso, Tânia, mediador de qualquer área de conhecimento, mas com pelo menos 2 anos de bacharelado. Por que isso? Porque entendimos que naquele momento, por ser alguém que vai servir à justiça, era importante ter um pouco mais de experiência, por isso 2 anos de bacharelado, não os 3 que se exige para a magistratura, para o Ministério Público e por aí vai, mas achamos que era importante ter o bacharelado. Agora, aí dissemos, não vamos confundir. Isto é dentro do processo judicial e é na esfera judicial. Aquilo que for fora da esfera judicial, não. Tem que ser alguém que goze da confiança das partes e que tenha capacitação ou que se sinta capacitado. Por que isso? Porque nós não queríamos de forma alguma atrapalhar a mediação comunitária, além da empresarial, mas a comunitária, que é feita nas comunidades. O Brasil é um país de comunidades, não nos esqueçamos disso. O Brasil é um país de pobres, é um país de comunidades. É claro que nós queremos incentivar e privilegiar a mediação comunitária. Então, isso tinha que estar na nossa lei. E aí, a outra discussão era qual era o papel do advogado. Mais uma vez, alguns insistiam, basta ter mediação para ter advogado. Sempre tem que ter advogado, sempre e sempre. Seja ela judicial, seja ela extrajudicial. Mais um embate duro na comissão e chegamos ao consenso de que não. Na mediação judicial, sim. Na mediação extrajudicial, não. Então, na mediação judicial, sempre com advogado. Mediação extrajudicial, não. A menos que uma parte esteja com advogado, aí sim, pelo equilíbrio entre as partes, a outra parte também com advogado ou com defensor público. Tá? Foi a solução que nós chegamos e que, naquele momento, foi aceita pelos representantes da OAB que estavam na comissão e atuavam em nome da OAB Federal. Não atuavam a título próprio, atuavam em nome da OAB Federal. Depois, ótimo, avançamos bem. 2 pontos que eram pontos muito polêmicos também. E o poder público? O diagnóstico mostra que o poder público é o grande cliente do poder judiciário. 51% dos processos estão com o poder público. Além de ser um grande cliente, os processos que envolvem o poder público são os processos que mais demoram no judiciário. O que significa isso? É uma taxa de congestionamento. É uma taxa de congestionamento de 90%, o que seja. Significa isso? A cada 100 processos do poder público, aí especificamente de execução fiscal, 90 não saem no ano.
sai só 10. Ficam retidos 90 ano a ano. Ou seja, o poder público tem um problema enorme, né, de conflitos e ele precisa resolver isso. E aí o ministro Adams, né, que era o ministro da AGU à época, muito estimulado com o tema, né, um admirador do tema, um entusiasta, disse, olha, eu quero, pela AGU, levar esse tema para dentro do governo e para fora do governo. Eu quero que nós tenhamos um capítulo inteiro na lei, prevendo a possibilidade de transação pelo poder público, porque eu conheço como funciona o agente público. Se não houver a lei, o agente público não vai fazer acordo, porque ele tem muito receio do risco CPF, né? Porque é o CPF dele que está em jogo, mesmo que ele faça um acordo. Então, a gente precisa ter a garantia da lei de que é possível fazer acordo para que nós, servidores públicos, façamos. Então, a lei tem um capítulo inteiro, são 8 artigos destinados ao poder público, que eu acho que é um grande avanço. E ainda sobre temas polêmicos, a questão, Tânia lembra bem, nós queríamos colocar na mediação, na lei da mediação, a possibilidade de mediação trabalhista. Não conseguimos. Por que não conseguimos? Porque tanto o Tribunal Superior como as associações de magistrados trabalhistas vieram conversar conosco e disseram: tema da mediação, adoramos. A justiça trabalhista é uma justiça que funciona com acordo. Nós somos a justiça com maior índice de acordo. Nós temos 40% de taxa de acordo. Mas nós estamos com trauma, porque eles tinham acabado de aprovar as comissões de conciliação prévia, e eles estavam traumatizados com aquilo. E disseram: olha, a gente quer avançar para a mediação, mas não agora. Por favor, coloquem na lei, vai ter uma lei própria sobre mediação trabalhista. Então foi o acordo que nós chegamos, tanto que a lei diz isso, a mediação trabalhista terá uma lei própria. E aí a última coisa, no apagar das luzes do nosso projeto, isso é de projeto, o projeto é 2013, nós olhamos, acho que nós tivemos uma visão de futuro, né, Tânia? Nós olhamos, falamos, olha, está todo mundo online, não dá para a mediação não ser online também. Muita gente dizia que era impossível ter mediação online. Muita gente dizia, nos cursos de mediação, e nós já tínhamos criado naquele momento a Escola Nacional de Mediação e Conciliação, em que nós fizemos cursos online, você inclusive foi uma das professoras, e muitos daqueles que nos veem aí, ou foram professores, instrutores, ou foram alunos. Nós tivemos mais de 20 mil alunos. E muitos falavam, é impossível, não pode ter online. Eu falei, me desculpe, nós estamos fazendo. A gente está fazendo. E além de a gente estar conseguindo, a gente tem muita procura. Tem mais de 20 mil pessoas que querem fazer e a gente não tem vaga. Ou seja, é possível. E aí nós colocamos na lei, acho que é o último artigo, se não me falha a memória, a previsão de mediação online. Ou seja, chegamos, né? Não antevíamos a pandemia, mas percebíamos que online era algo importante. Então, em linhas gerais, eu acho que é isso que eu queria contar para você, recontar para você e contar para as outras pessoas que nos ouvem, um pouco sobre por que foi feita a lei e como que foi essa tramitação. E aí, só acabando a tramitação, para mostrar que a coisa que o momento era oportuno, Tânia. A lei, às vezes, demora muito. Né? Um projeto de lei, você vê, tinha um projeto da Zulaê de 98 que não tinha sido aprovado. O nosso projeto de lei foi levado ao Congresso. Nossa comissão funcionou durante 4 ou 5 meses. Nós tivemos 4 reuniões só. Foram poucas reuniões. Reuniões muito produtivas, né? Porque 4 reuniões é muito pouco tempo para você fazer o projeto de lei com 40 artigos. Ele foi ao Congresso no final de 13 e 14, se não todos lembram, 2014 é ano de eleições. Eleições presidenciais, governador, senador. Quando tem eleição, o Congresso para. Então, 2014 foi um ano que praticamente nada andou. E 2015, em junho de 2015, o projeto é aprovado. Então, ele foi aprovado em tempo recorde, que é o tempo de 1 ano e meio. Ele começou pelo Senado, quando nós juntamos os projetos, passou com relativa tranquilidade. Quando chegou na Câmara, nós tivemos problemas. Tivemos alguns questionamentos duros,
mas conseguimos superar os questionamentos. Voltou ao Senado com algumas alterações e essas alterações foram... O Senado concordou com as alterações e pronto. Contamos, é importante que a gente diga isso, tá? Nós contamos na Câmara, na época, o Eduardo Cunha não era presidente da Câmara, o presidente era Henrique Eduardo Alves, que apoiou o projeto. Eduardo Cunha era líder do PMDB. Eu e o ministro Salomão fomos conversar com ele e ele disse: esse projeto é bom para o Brasil, nós vamos aprovar. Sérgio Sveiter foi o relator, ajudou demais. E tantos outros. Paulo Teixeira, que era do CPC e concordou conosco. Então, isso na parte da Câmara. Na parte do Senado, Renan Calheiros, que era o senador presidente do Senado, apoiou. E o senador Ricardo Ferraço, que tinha um projeto, concordou, também apoiou. E um outro senador Vital do Rego, nos ajudou muito. Ele hoje não é mais senador, é do TCU, mas ajudou demais. E posso estar cometendo alguma injustiça, mas que me recorde... e senador José Pimentel, que é quem levou o projeto. Então, mas, olha, foi muito rápido. Então, foi... E aí acabaram sendo aprovados juntos a arbitragem, o projeto da mediação e o CPC. São todos na mesma época, né? Então, poderia dizer que foi um novo conjunto de regras com esse objetivo de melhorar as soluções alternativas ou adequadas ou apropriadas à solução de controvérsias. Eu quero agradecer a você pelo retrato dos bastidores. A gente tem a cena e não tem ideia do preparo, dos ensaios, das dificuldades dos bastidores, né? Eu fiquei com uma imagem enquanto você ia falando, porque foi me vindo à memória alguns momentos das reuniões, daquele prato que é apresentado pronto e você recebe, o prato está bonito, você gosta, mas você faz um comentário, talvez um pouco menos de sal, talvez um pouco mais de sal. E aí o chefe da cozinha vem, senta na sua mesa e conta sobre o preparo, e você percebe que aquele sal a menos ou a mais não é questão, né? Porque tudo foi feito desde a semeadura dos legumes, da colheita das verduras. Então, tem ali muito trabalho para aquele resultado. Então, foi uma delícia conhecer os bastidores. E acho que você acenou para uma coisa muito interessante que a gente já viu acontecer em outras culturas, que é a possibilidade de revisitar, né? Você diz, isso é o primeiro momento, gente. Isso, mais do que isso, agora não dá, né? E nós precisamos para agora. Então, não vamos usar mais tempo para essas dissonâncias que não fazem o nosso prato ficar menos saboroso. Tem segundo momento aí, quem sabe com a experiência a gente pode rever. Gostei disso, né? Porque, como tudo na vida, poder rever é uma delícia, né? Você poder rever a receita e ver no que ela está funcionando melhor ou menos de uma forma menor do que você gostaria que fosse, né? Custei para encontrar a palavra, mas encontrei. Então, obrigada por isso. Vamos falar dos cenários. Você trouxe a origem, você trouxe essa imagem super recheada do que aconteceu em vários bastidores, porque você mencionou muitas casas, então exigiu muitas articulações, e o que eu achei muito interessante foram os pontos que você destacou, que foram pontos polêmicos e que foram resolvidos nesses diálogos, porque todos eles são pontos muito importantes para a prática da mediação. Bom que todos conheçamos que deu trabalho, né, construir consenso sobre esses pontos. Bom saber disso. Os cenários: o judicial, o extrajudicial e o do poder público. Você compartilha conosco o seu olhar sobre avanços e possíveis desafios de cada um desses?
Vamos ver por onde falar, você assim. começa. Você escolhe. Vamos por partes, né? Acho que é melhor a gente dividir. Vamos começar falando um pouco do judicial, né? Que talvez seja. Vamos. Eu acho, em primeiro lugar, algumas coisas que são gerais a todos em todos os aspectos, vai. O que tem de positivo? Eu acho que nós introduzimos uma ideia de mudança ou de uma nova cultura jurídica. Tá? O fato de ter o marco legal, de ter o CPC, isso trouxe de uma vez por todas isto para a cultura jurídica. Nós conseguimos, isso é importante que se diga também, ao mesmo tempo que nós discutimos o marco legal, nós levamos isso para o MEC, para que fossem traçadas novas diretrizes para os cursos de direito e que fosse obrigatória a introdução deste conteúdo dos meios alternativos ou dos MESCs aos currículos das faculdades. E nós conseguimos, isso foi muito legal, porque enquanto a gente discutia a lei, a gente conseguiu no MEC, junto com a OAB, levar isso adiante. Então as coisas foram mais ou menos ao mesmo tempo. Tanto que agora, isto foi aprovado, demorou um tempo, claro, talvez dentro do MEC essas coisas demorou mais do que no legislativo, mas a gente amarrou, né, a lei com a mudança das diretrizes curriculares dos cursos de direito. Então, com isso, eu poderia dizer a você, o piso, né, o solo está feito. Né? Está feito para que agora essa cultura brote. A semente está colocada, muito bem regada, para que brote no país inteiro, nas 1.670 faculdades que nós temos e para 1.200.000 estudantes de direito que nós temos. Né? Então, e os professores têm que ajudar para que a gente realmente traga essa nova cultura, ou seja, para a solução de conflitos não é apenas a judicialização, não é só o litígio, mas também os meios alternativos ou apropriados à solução de conflitos. 2. Grande desafio, Tânia, que nós trouxéssemos segurança jurídica para a mediação. Porque muitos falavam isso antes da lei. Eu quero fazer mediação, mas qual é a certeza? O que eu tenho de segurança jurídica disso? Vale esse acordo? Não vale? Eu preciso sempre do juiz? Não preciso? O fato de ter o marco legal trouxe a segurança jurídica que se precisava. Esse questionamento não existe mais. Então, isto foi fundamental. E o terceiro, que eu acho que aí vale para todos esses âmbitos, né, que é a curiosidade. Né? Hoje você sabe, você já confessou a mim que há tempos atrás o seu curso era um dos poucos, hoje o que mais tem é curso de mediação. Né? O que é bom, porque despertou a curiosidade não só em quem é do direito, mas fora do direito. Todo mundo quer entender o que é mediação, quer estudar mediação, quer ser mediador. Então, isso é muito bom, né? Porque é esse efeito que a gente diz, né, de reprodução, que é fantástico. Com relação à mediação judicial, o que eu acho que houve de avanço? Bom, primeiro, se ampliaram os NUPEMECs e os SEJUSCs, né? Então, hoje, houve uma criação e uma reprodução exponencial pelo Brasil, isso é muito bom. Ainda falta muito, tá? Mas isso é muito bom. Com isso, também aumentou a formação de mediadores judiciais. Né? Isso a gente também percebe que houve uma busca pela formação e capacitação. Além dos NUPEMECs nos tribunais e nas comarcas, os tribunais superiores passam também a fazer mediação, o que é muito bom, porque vindo o exemplo de cima, isso ajuda demais. Então, STJ tem feito. Supremo, conversamos essa semana sobre isso, né, Tânia? Baixou uma resolução, o ministro Toffoli, criando uma câmara, lá, um centro de resolução de conflitos. O TST, se o trabalhista era um problema em 2014 ou 2015, agora aquele trauma parece que está sendo superado, e o TST também já está fazendo a sua parte. Então, me parece que esses são os avanços. Tá? Desafios.
Eu continuo muito incomodado, e é uma coisa que sempre me incomodou, Tânia. Me incomoda muito a falta de diálogo entre os atores do sistema de justiça. Eu continuo achando que falta uma política pública de acesso à justiça que contemple a mediação. O que significa isso? Tem que haver conversa institucional, mas com projeto, que envolva ao mesmo tempo judiciário, Ministério Público, Defensoria, advocacia pública, sociedade civil e faculdades de direito. Essa política pública não existe. Cada um vai por si. Isto eu acho muito ruim. Tá? Acho que isso é um desafio. A gente tem que superar. Não é possível que a gente não consiga conversar. Dentro da justiça, eu acho que aqui houve, quando eu disse que houve alguns probleminhas entre CPC e a lei da mediação, um problema é o seguinte: sempre se fala muito do artigo 334 do CPC, que é um grande avanço, porque agora trouxe a mediação para as causas mediáveis, como sendo uma etapa do processo, a menos que uma das partes não queira. Né? Sabe como está na lei da mediação? E nós aprovamos a lei da mediação? Que não tem essa da parte dizer se antecipadamente se quer ou não. Basta que a causa tenha por objeto algo que seja mediável para que a primeira etapa seja uma sessão de mediação. E, ao comparecer, a parte diz lá, olha, não quero. Mas ela não diz de antemão, não vou. Então, esse incentivo que nós quisemos dar na lei está em choque com o CPC e, dentro do direito, né, quem estuda direito, né, na hermenêutica jurídica, se discute, quando há choque entre leis, um conflito entre normas, qual que deve prevalecer. Né? Ou se resolve pela mais nova em relação à mais antiga, e aí, no caso, a mais nova é a CPC em relação à lei, a diferença de meses, mas o CPC é mais novo. Mas também há o conflito, a forma de resolver o conflito é aquilo que é mais especial ou aquilo que é mais geral. Prevalece aquilo que for mais especial. Será que a lei de mediação não é mais específica do que o Código de Processo Civil em relação à mediação? Né? Então, acho que cabe discussão, tá? Tem gente que vai dizer que não, porque fala-se procedimento é CPC, tem outros que vão dizer que não, mas calma, estou falando do Instituto da Mediação. Instituto da Mediação é a lei da mediação, não pode ser o CPC. De todo modo, a lei da mediação ela é mais incentivadora da mediação dentro do processo judicial do que o CPC. Tá? Por que isso? Porque você vai se lembrar também, Tânia, nós colocamos na lei benefício. Se é feita a mediação judicial pela lei, há um benefício de isenção de taxas sucumbenciais, de taxas judiciais, desculpe. Ou seja, fazia sentido o que nós colocamos na lei. E me parece que esse tema, artigo 334 versus artigo 27 da lei, ainda não foi enfrentado pelo judiciário, e o judiciário deveria ter uma postura de enfrentar e levar adiante a lei da mediação, entendendo que isso faz parte de uma política de incentivo à mediação. Terceiro desafio. Acho que ainda é muito obscura a forma de definição e escolha de mediadores e de câmaras. Mediador e câmara, eu acho que deveria ser distribuição automática, e ao distribuição automática, aí se descobre se tem algum impedimento, alguma suspeição. Mas, por ser um serviço do judiciário, deveria ser assim. Não deveria ser escolha de julgador, de juiz ou desembargador. Me parece que isso, em relação aos mediadores, começa a andar bem, mas em relação às câmaras, não. Me preocupa muito, porque não me parece que isso seja republicano. Quarto, remuneração. Quem faz mediação tem que receber por isso, a menos que seja caso de gratuidade. E tem que ter orçamento para isso. Né? Falando da mediação judicial, tem que ter orçamento para isso, tem que ver quem vai pagar. Então, me parece que isso também é mal parado ainda, né? É um desafio. Quinto, preocupação nossa de sempre é assegurar a qualidade. Porque nós não podemos convidar as pessoas para mediação e elas terem uma frustração pela qualidade de quem vai mediar. Então, acho que aqui eu gostaria que essa preocupação fosse maior. Né?
E aí, por último, tem a ver com a judicial. Acho que é o aprimoramento do ensino jurídico. Porque se nós estamos trazendo a cultura, as faculdades também têm que levar a sério isso, né? Tem que levar a sério quem é que vai falar de mediação, e de negociação, de conciliação e de arbitragem. Eu queria, só para pontuar essa parte, dizer o seguinte. Eu sempre tive medo de que a mediação fosse capturada pelo judiciário. Porque na época da lei, nem todos os juízes viam a mediação com bons olhos, porque entendiam que perdiam poder. Assim como os advogados também não viam naquele momento, porque achavam que perdiam mercado. E quando o judiciário pega a mediação, há um risco de quem comanda a mediação na justiça levar a mediação os cacuetes da justiça. Ou seja, mediação é para decidir. Tem que ter um acordo. Ou é uma etapa do processo, tem que ser só em 20 minutos. Ou vamos colocar, ela é de graça. Mas como é de graça? Não, a gente coloca só os aposentados, juiz aposentado, ministro aposentado para cuidar disso. Tomemos cuidado com o Instituto. Nós não podemos errar. Tá? Então, acho que há um risco de errar. Quando quer fazer a coisa certa, pode errar. 2 exemplos. Muito bem-vinda a iniciativa do ministro Fux no Supremo, quando houve discussão de auxílio moradia, e ele achou que deveria ir para a conciliação ou mediação. A ideia é boa. Na prática, péssimo. Dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade, que é o que se discutia lá, não pode haver mediação. Ou a lei é constitucional ou é inconstitucional. Que mediação vai se fazer sobre isso? Não tinha, não era lugar, não era objeto de mediação. Segundo exemplo, bom na ideia, ruim na execução. Resolução agora do Supremo, o ministro-presidente Toffoli, que nomeia uma comissão. A ideia de ter mediação no Supremo é maravilhosa. O que é o ruim? Ele compõe a comissão com o ministro. Primeiro, diz que é de graça. E segundo, ministros aposentados, advogados aposentados. E não requer nenhuma qualificação de quem vai fazer a mediação, a qualificação em mediação. Isso está errado. Como que eu asseguro a qualidade do Instituto Mediação se eu faço isso? Então, este é um receio que eu tenho. Veja, não vejo má vontade. Eu acho que, como os juízes, magistrados, estão acostumados a julgar e estão acostumados a pouco, né? Não é, a mediação não é o que eles lidam no dia a dia, essa tendência de achar, não, isso é voluntário, isso, até entre aspas, tem gente que fala, isso é caridade. O que é isso? Isso tem que ser uma política pública, porque isso é lei e tem que tomar muito cuidado com a qualidade do Instituto. Tá? Então, me desculpe, acho que me alonguei muito, já estou de novo passando do horário. Mas a parte de judicial, acho que é isso que eu tinha para comentar. Tá. Não, a gente tem 10 minutos para falarmos do extrajudicial e das políticas públicas. Eu quero fazer um comentário rápido sobre os desafios que você trouxe. Eu acho que nós, mediadores, e você é mediador, a gente fica com o hábito de, ao ver benefícios, nunca deixar de pensar nos custos, né? Porque, naturalmente, a gente faz escolhas e toma decisões baseadas em benefícios. Os custos a gente descobre depois. E mediadores antecipam os custos para a mesa, porque são agentes de realidade e precisam ajudar os mediandos a também computarem os custos das suas decisões. E acho que o que você trouxe como desafios são custos que talvez não tenham sido pensados frente aos benefícios identificados. Né? Você tem toda a razão, tá? Temos 10 minutos, por favor. O âmbito privado e das políticas públicas. Só a última coisa, que você falou de custos... pública. Você falou de custos, aí me lembrou, eu tenho que falar, tá? Você falou de custos, me lembrou, veio um número na cabeça, eu tenho que falar. Judiciário do Brasil, média, 90 bilhões de reais ano, 1,4% do PIB. Cada brasileiro colabora com R$450 por ano para a justiça. 90% disto vai para salário. Tá?
Então, quando falo de custos, o Brasil gasta 10 vezes mais que, em termos de PIB, não em valor, né? Mas em termos de PIB, acho que 10 vezes mais que os Estados Unidos e 8 vezes mais que a Alemanha. Então, tem que se pensar nisso, né? Tem que se gastar melhor esse recurso. Mediação extrajudicial. Também, avanços. Também percebo isso, formação e capacitação de mais mediadores. A nossa preocupação era que nós conseguíssemos pulverizar a mediação extrajudicial. Então, acho que nós tivemos, por exemplo, eu vejo como favorável, tá? A possibilidade de termos mediação em cartórios. Vejo como favorável a mediação trabalhista em sindicatos. Acho que os sindicatos que perderam muito papel podem ter protagonismo na mediação trabalhista. Mas me preocupa muito outras coisas. Me preocupa, às vezes me parece que a mediação extrajudicial ela vai um pouco a reboque da judicial. Fico preocupado. Acho que o judicial está bem organizado, né? O judicial você tem o cadastro de mediadores, o cadastro de entidades, você tem isso. No extrajudicial você não tem isso. Dá maior liberdade? Dá. Mas, de outro lado, a gente perde a noção de unidade, perde a possibilidade de verificar a qualidade. É muito mais difícil de verificar a qualidade se algo é muito pulverizado. E é muito mais difícil de você ter uma política de difusão, projeto de difusão, projeto de promoção. Então, eu sinto muito, tá? Porque eu, quando trabalhava nessa ideia de políticas de mediação, né, nessa ideia da lei, eu imaginava o seguinte: o judicial vai cuidar. Administração pública é o poder público. O que nós temos que fazer é fora disso, fora da justiça e fora do poder público. É onde está a maior parte da população. É aqui que nós temos que criar mediação em tudo quanto é lugar. A minha ideia era ajudar a pulverizar isso em tudo quanto é lugar. Então, por exemplo, quantos mediadores extrajudiciais a gente precisa ter no Brasil? Quem pode me dizer esse número? Não sei. Eu dizia que judiciais tinham que ser 100 mil. Extrajudiciais eu não sei. Tem que ser mais que 100 mil, posso te garantir. Muito mais do que 100 mil. Mas quem que pode pensar nisso? Né? Quantas portas a gente tem que ter? Então, me parece que seria importante a gente ter isso. Acho que na mediação, eu vejo que a gente não tem isso. Tá? A gente tem o CONIMA, que olha para as câmaras e olha para as instituições, mas a gente não tem em relação aos mediadores. Acho que, naquele momento, havia uma preocupação realmente de não termos, mas eu começo a achar que era o caso de termos. Temos que pensar nisso. Né? Como unirmos mais os mediadores em cadastros, em assegurarmos a qualidade deles, das instituições e das câmaras e pensarmos projetos de difusão e de promoção. Em relação ao poder público, acho que houve um avanço enorme, porque a lei veio dar a tranquilidade e segurança jurídica para os servidores públicos. Hoje nós temos exemplos no Brasil inteiro. Né? Antes, o que era muito concentrado na AGU passa a ter hoje no Brasil inteiro, nos estados e nos municípios, leis, portarias, resoluções, trazendo mediação, trazendo centros de transação tributária. Agora tem no Congresso a possibilidade de fazer, né, a lei que vai aprovar a mediação tributária, leis que começam a estabelecer arbitragem e mediação em tudo que é contrato público, as dispute boards que avançaram muito, design de sistemas. Então, o poder público está muito curioso, porque é uma mudança também de cultura dentro do poder público, né? Da quebra do poder público sempre litigante para ser a administração de consenso, né? Ou a administração consensual. Então, abre um mundo enorme para a administração pública. Desafios. Acho que aqui a gente também padece do mesmo mal. Tá? Há uma grande tendência que se misture mediação com conciliação. É muito importante separar, né, os institutos. Há poderia dizer, há muita vontade de que o mediador seja alguém do próprio ente da administração pública, e aí, cá entre nós, me parece que a imparcialidade fica muito prejudicada.
E aí também acho, como eu também acho que no judiciário e no extrajudicial falta rede, aqui também. Acho que precisa ter uma rede maior entre União, estados e municípios, porque há iniciativas muito boas, mas também esparsas. Acho que poderia haver mais conversa entre todos eles para que, né, tivesse também uma proliferação maior. Tânia, o que eu queria dizer? Acho que, caminhando aqui para os últimos 5 minutos, nós já falamos sobre isso também. O momento que nós passamos agora, que é um momento de pandemia, de crise sanitária, de crise econômica, de algo que remonta a desgraças de guerra, né? Ou de tsunamis, o que estamos vivendo é isso, mas é o mundo todo. Eu acho que a matéria-prima para esse momento que nós vivemos é diálogo e negociação. Porque todos fomos colocados numa mesma situação sem que quiséssemos. E todos estamos com problemas. Problemas muito semelhantes e com interesses comuns. Qual é o interesse comum de todos nós? De sairmos dessa, né? De reduzirmos os prejuízos, de não sermos lesados ou de sermos minimamente lesados. Isso em todos os aspectos da vida, né? Pessoal, financeira, trabalhista, educação, todos. Olha, se é assim, o que é mediação? Comunicação mais negociação. Diálogo mais negociação. Então, não tem nada que seja mais adequado ao momento que nós estamos do que a mediação. E aí vinha o segundo desafio. Tá bom, e dá para ser online? Dá. A gente já falava isso em 2013, né? No meio da pandemia, quem está fazendo mediação online está vendo como dá. E, claro, tem suas peculiaridades. Mas, em regra, as mediações online são mais objetivas, né? Me parece que a gente está mais focado. Então, claro, se perde um pouco em sensibilidade, se perde um pouco, isso é um risco, na confidencialidade, porque a gente não está vendo tudo que está acontecendo. Mas se ganha em objetividade e quem está fazendo está adorando, tanto os mediadores como as partes, né? Porque percebe que é possível resolver aquele problema, aquela situação. Então, eu acho que nós estamos num momento, por incrível que pareça, né, nesse algo tão ruim que a gente está vivendo, acaba sendo um bom momento para a mediação, porque a mediação é a ferramenta, e a mediação online é a ferramenta para o que a gente está vivendo. Eu queria te dizer, Tânia, para acabar aqui, agora indo para o final, que eu acho exatamente isso, que a gente antecipou em 10 anos essa migração do pessoal para o virtual, algo que já se dizia que ia acontecer, a gente antecipou. O que há agora é esse interesse comum de buscar soluções. Ninguém tem tempo, nesse momento, para ir à justiça, buscar na justiça resolver esses problemas. E a justiça também não é o lugar para isso, porque a justiça está assoberbada. Então, eu acho que nós estamos no momento certo, porque a gente pode mediar a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer data e aqui na telinha. Então, eu queria dizer que também que isso tudo que eu falei, eu queria deixar para você, num PowerPoint, que pode ser distribuído para todo mundo. É muita ousadia dizer que é um presente, mas é uma contribuição minha para o que a gente conversou aqui. Está tudo, para as pessoas que quiserem me contactar, eu estou disponível. Eu acho que a mediação é para a nossa vida, né? Acho que a mediação não é só justiça, não é só extrajudicial. A mediação, o diálogo é uma forma de viver. E se todos nós, no mundo, tivéssemos as noções básicas de mediação e de comunicação não violenta, hoje nós estaríamos numa situação muito mais consensual, mais pacífica. Acho que 90% dos nossos problemas estariam superados. Eu acho que essa é uma profissão de fé para todos nós que gostamos da mediação. Como eu faço para agradecer? Não sei como eu faço para agradecer. Eu fico devendo um café da manhã e uma boa conversa com um grande abraço quando a gente puder estar no encontro presencial. Você recebeu muitos elogios.
pelo bate-papo e pelo Q&A. Algumas perguntas, as perguntas nós vamos te encaminhar, porque depois a gente encontra uma forma de respondê-las de maneira socializada, por exemplo, através do site do Mediare. Eu gostaria que todos soubessem que o webinar vai estar no canal do YouTube do Mediare em poucos dias. Nós vamos avisar a todos os presentes sobre esse link, mas vão poder procurar lá e vão encontrar os webinários anteriores. E quero dizer da minha satisfação, Flávio, de nós, quando a gente visita a história, a gente fatalmente tem uma leitura evolutiva. Eu acho a leitura evolutiva de 5 anos de lei de mediação no Brasil muitíssimo positiva. Muitíssimo positiva. Acho que, como todos os humanos, a gente fica querendo mais e sempre identificando o que precisa ser feito e deve ser feito. Mas eu também gosto de, ao identificar o que ainda falta, prestigiar o que foi conseguido. E agradecer você não só pela presença hoje, mas como ter sido pedra fundamental da pesquisa que foi solicitada a você e da coordenação do projeto que foi solicitado a você para nós chegarmos aos dias de hoje. Deixo com você 1 minuto, se você quiser fazer um uso, mas já antecipo o meu agradecimento para todos os presentes, dizendo, vai ter chance de ouvir de novo quando vocês contarem para os amigos que não puderam estar conosco aqui, disserem da riqueza de informações que nós conseguimos reunir, todos teremos chance de ver de novo. Muito obrigada. Bom, eu também queria te agradecer, Tânia. Vou te cobrar esse café da manhã no Talho Capixaba. Tá bom. E a gente vai dar esse abraço, esse beijo que a gente está se devendo. Queria agradecer todos do Mediare, todas que participaram aqui do nosso bate-papo. E dizer isso também, Tânia, quando a gente olha para trás e vê que foram 5 anos, a gente avançou demais. Hoje não tem quem não fale de mediação. A gente percebe isso. Tá na boca de todo mundo, o que mostra que era o momento certo. Então a gente tem que olhar para as coisas boas e olhar, tem coisa para frente ainda. Então a gente tem muito para fazer. E a ideia é trazer cada vez mais gente para esse ambiente para que a gente consiga fazer o que tem que ser feito, né? E eu estou muito confiante, muito feliz, porque eu acho que a mediação, tenho certeza que ela veio para ficar e que agora, daqui para frente, só vai melhorar. Um beijo, né? Um abraço a todo mundo. Né? Fiquem todos muito bem de saúde. Também, desejo o mesmo. Um beijo para todos que estão no nosso auditório e até a próxima. Daqui a 15, 20 dias estaremos de volta.